O doutor, então, e a assistente social saíram de seu escritório. Precisamos conversar com vocês dois, disse ele. Ernesto e Helena avançaram e ela perguntou se Nicholas estava doente. Ele disse a ela que os relatórios do laboratório estavam bem. No entanto, a assistente social tinha algo a dizer. Ela disse a eles que, com base no que Nicholas havia descrito, nenhum dos dois ficaria com a custódia dele. Ele seria protegido pelo Estado. Ernesto não conseguia acreditar nisso. Helena ficou chateada como antes. Pedro a abraçou. Assim, então, os dois perdem então a custódia de Nicholas. Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoiler, chamada de resumos completo e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E vamos para mais um capítulo de Dou a Vida. Nossos abraços de hoje vai para Marisa Carvalho, que nos acompanha lá de Cristalândia, em Piauí. Para Marilene, que é lá de Via Progresso, em São Paulo. E Aura Moraes, que nos acompanha do Ceará. Frase para hoje: o meu amado é meu e eu sou dele. Cânticos 2:16. Voltamos então à libertação de Helena nos braços de Pedro, depois de seu pai com seu advogado incansável e o comandante Eduardo de prontidão. Gina continuou a maltratar Maria, que milagrosamente adormeceu. Gina a deitou na cama satisfeita com a paz e o sossego. No entanto, bastou algumas batidas leves na porta para estragar tudo. Gina internou o pai, que colocou o computador na mesa e imediatamente foi até sua neta. Gina professou então ignorância quanto ao choro quando ele tirou Maria da cama e entoou uma canção de niná sem palavras enquanto a balançava. Em menos de 1 minuto, ela estava dormindo novamente e Nelson a colocou de volta na cama. Ele então disse a Gina que estava pedindo sua ajuda em questões relacionadas a seu negócio. Ela disse não, implorando não ter tempo por causa do bebê. Ele disse que ela só precisa se organizar e trabalhar ao mesmo tempo. Eles se sentaram à mesa do jantar. Helena ligou para a casa do carro do seu pai. Depois de saber que Ernesto não estava na primícia, ela pediu a Malu que desfizesse algumas de suas roupas. Nelson entregou a Gina uma lista de fornecedores que precisavam ser pagos mensalmente. Essa foi uma tarefa que ele sempre fez sozinho. Nelson conta que precisava que ela aprendesse isso porque algum dia ela herdaria então o negócio dele. Ele a pagaria de acordo com isso para que ela tivesse tempo para cuidar da pequena Maria. Ela diz a ele que ajudaria durante a licença maternidade, mas que eles teriam que cuidar disso mais tarde, e ele concordou, já que estava precisando de ajuda. A simpática enfermeira entrou no quarto de Nicholas para ver como estava o menino e ele disse que queria ver a Pedro. A enfermeira disse-lhe que Pedro tinha que sair um pouco, mas logo voltaria. Nicholas parecia bem e de bom humor. Andréa voltou e disse à enfermeira que queria perguntar sobre Nicholas e que ela era sua avó. Ernesto estava sentado na sala de espera e tentou impedir isso, alegando que ele tinha o único direito como pai de Nicholas. Ele a impediu de tentar colocar qualquer coisa para que a enfermeira acreditasse, finalmente dizendo que estava cansado dela e de toda a sua família e não permitiria que viesse então ver Nicholas ou obtesse então informações sobre ele. O Dr. Vegas emprestou um telefone ao Nicholas e ele ligou para Pedro a perguntar onde estava. Pedro disse que chegaria em breve com novidades para ele. Nicholas disse a ele que seu pai estava lá e ele não queria que houvesse nenhum problema. Que criança inteligente. Pedro disse-lhe que não se preocupasse com isso, ele sempre o protegeria de qualquer coisa. Pedro também disse que tinha uma surpresa para ele. Pedro pediu para falar com o médico, que estava ao lado, e Nicholas entregou o telefone. Pedro disse ao médico que precisava de um favor. Helena arrumou uma mala dizendo que isso deveria bastar.
Malu ficou um pouco triste, mas Helena disse: estou livre, isso é o que importa. Ela então levou com ela. Dr. Vegas estava em seu escritório diante do computador quando sua secretária entrou para lhe dizer que Ernesto estava ficando irritado. Ele insistiu em falar com ele. Então o médico foi para a sala de espera. Ele disse primeiro a Andrea que ela não podia ver Nicholas. Quando Ernesto tentou insistir que deveria, o Dr. Vegas disse que não permitia visitas porque Nicholas precisava de solidão e sossego. Como seu médico, ele deu a última palavra sobre isso. Ernesto tentou dizer que ele tinha o único direito como pai de Nicholas, mas o doutor não estava entendendo isso. Enquanto ele se afastava, Andrea deu um sorriso sutil. Helena ligou para sua irmã Gabriela para contar a boa notícia que ela estava a caminho do hospital para ver seu filho. Gabriela ficou emocionada e Helena disse a ela para não contar a Irene, pois iam pegar Ernesto de surpresa. Gabriela disse que viria mais tarde. Depois de encerrar a ligação, ela correu para o escritório de Samuel e o abraçou. Irene entrou reclamando do barulho. Gabriela verificou se ela estava fora do alcance de voz e disse baixinho a Samuel que Helena estava livre. Ele estava igualmente feliz. Helena foi até o hospital e abraçou sua mãe. Ernesto perguntou: o que você está fazendo aqui? Você deveria estar na prisão. Ela respondeu: se você acha que está conseguindo o que quer, está enganado. Horácio e Pedro estavam bem atrás dela. Estou então recebendo meu filho de volta. Ele tentou bloquear o caminho dela até a mesa, mas Horácio seguiu Helena para protegê-la. Ernesto pegou o celular e ligou para o seu advogado. Ele começou a repreendê-lo por ser inútil, mas o homem disse-lhe a acusação de negligência ia ser mantida. Ernesto então exigiu outra ordem de restrição e acusações contra o médico. Seu advogado o aconselhou a não fazer nada. Sob essas condições, poderia haver uma ordem de restrições contra ele. Ele disse a ele para se acalmar e Ernesto encerrou a ligação. A enfermeira estava explicando as coisas para Nicholas quando Helena chegou. Abraços, beijos e promessas de que nunca mais voltaria a acontecer o que aconteceu novamente. Nicholas pergunta se essa era a surpresa que Pedro prometeu e Helena disse que era sim. Nicholas disse a ela que queria ficar com ela para sempre. Ele disse a ela que não queria ficar com o pai. Ela perguntou por que ele fugiu. Ele disse que era porque seu pai disse que ela não sairia da prisão e que ele se casaria com sua tia Irene. Isso pegou Helena de surpresa. Ela não teve respostas. Andrea estava na sala de espera quando Irene entrou. Ela se levantou e perguntou: o que você está fazendo aqui? Irene então disse que queria ver Nicholas. Andrea tinha certeza de que se tratava de Ernesto e não daria certo porque as coisas estavam tensas. Irene viu Ernesto em algum lugar atrás de Andrea. Andrea percebeu isso e disse que ela deveria ir embora. Ela não tinha vergonha? Irene não dava a mínima para voar. Ela foi ao banheiro. O Dr. Vegas olhou os relatórios do laboratório e agradeceu ao outro médico. Nicholas estava bem. Sua secretária anunciou que a assistente social estava lá para vê-lo. O nome dela era Amélia Corboda e ela precisava falar com ele sobre Nicholas. Ernesto se afastou para atender o telefone e era Irene dizendo que estava perto dos banheiros. Há algum significado para isso, temos certeza. Ele estava tudo menos satisfeito. Ela disse que era porque ele não atendia suas ligações. Ele disse a ela que isso estava complicando cada vez mais as coisas. Helena estava lá. Ela não sabia que Helena estava livre. Ele disse a ela para sair e ele iria constatá-la mais tarde. Ela fez beicinho quando ele se afastou. Helena disse ao filho que seu pai nem sempre foi assim e que ele não deveria permitir que seu lindo coração se enchesse de pensamentos de coisas feias. Ele também não queria estar com sua tia Irene. Helena o beijou e disse que ele não teria que ser assim. Ele queria ver Pedro. Ela disse que o pegaria. Irene disse à mãe que precisava voltar ao escritório para resolver um problema. Helena estava na sala de espera antes que ela pudesse sair. Irene então fingiu surpresa dizendo: Helena, você saiu, que maravilha!
Helena então olhou para ela sem expressão, caminhou até ela e disse: "Você é uma vazia sem vergonha." Ela então deu um tapa bem forte no rosto de sua irmã. Ernesto estava sentado à vista e pareceu bem surpreso. Andréa se levantou e olhou para ela com severidade. "Você e aquele desgraçado são responsáveis pela fuga de Nicolas. Você fez isso dizendo que se tornaria então a esposa de Ernesto." Irene tentou então negar isso, mas Helena realmente deixou que ela entendesse. "Não me olhe como se fosse um imbecil, porque sei que vocês eram amantes. Eu não dou a mínima para ele, mas você, minha irmã, me apunhalou pelas costas e me traiu. Você envenenou meu filho. Perdoe isso. Além disso, aquele desgraçado nunca lhe daria seu lugar. Nunca." Irene foi embora sem dizer uma única palavra. Um momento, ela pareceu perceber que havia cometido um grande erro. Helena caminhou até Ernesto e perguntou: "O quê? Você não vai consolar sua amante?" Ernesto balançou a cabeça com expressão irônica. O doutor então e a assistente social saíram do seu escritório. "Precisamos conversar com vocês dois", disse ele. Ernesto e Helena avançaram e ela perguntou se Nicolas estava doente. Ele disse a ela que os relatórios do laboratório estavam bem. No entanto, a assistente social tinha algo a dizer. Ela disse a eles que, com base no que Nicolas havia descrito, nenhum dos dois ficaria com a custódia dele. Ele seria protegido pelo Estado. Ernesto não conseguia acreditar nisso. Helena ficou chateada como antes. Pedro a abraçou. Assim, então, os dois perdem então a custódia de Nicolas.